Você sabia que Bell ficou detonado na primeira temporada e o anime apenas amenizou? Tudo acontece como nós vemos na primeira temporada, quando Bell é humilhado pelo Beth no Benevolent Mistress, e então sai chorando de lá correndo e indo para a masmorra, onde ele começaria a lutar durante a noite toda, ficando esbagaçado e então voltando para casa. Aqui, a Estia passou a noite inteira procurando por Bell, muito preocupada com ele. Ela ficou acordada desesperada esperando Bell com diversos pensamentos em sua mente. Aqui, os instintos de deusa dela estavam apitando que algo estava errado. Mesmo quando ela procurou em todos os lugares, ela não o achava. E quando eles se encontraram, não foi na rua como no anime, e sim em casa. No caso, Estia tinha acabado de voltar para casa pensando que talvez, enquanto ela estava fora, o Bell tivesse voltado, apenas para ele não estar lá. Mas assim que ela chega, em seguida ele chega atrás dela, empurrando a porta bem na cara da Estia. Quando ela o viu, alívio desceu sobre seu corpo preocupado, quase chorando, até que ela viu então o estado que esse garoto estava. Primeiramente, os olhos do Bell imploravam por perdão. Ele estava cheio de cortes, cheio de feridas, completamente ensanguentado. Obviamente, muito exausto também. Bell estava em um péssimo estado, ao ponto de Estia nem mesmo saber por onde começar a descrever tal coisa, o quão esfarrapado ele estava. A parte de baixo do corpo dele, então, era uma das piores. Um dos joelhos dele estava tão ferrado que era surpreendente que ele estivesse de pé, inclusive, porque dava pra ver claramente as marcas de facadas diretamente nele. E então ela perguntaria pra onde ele foi, o que ele estava fazendo, e ele fala que foi para a masmorra, o que deixou Estia furiosa com ele, já que ele foi pra masmorra sem equipamentos e durante a noite, sendo um completo idiota. Porém, ela não continuou repreendendo Bell aqui não, porque enquanto ela olhava pra ele, ela sentia que ele não era ele. Bell estava sombrio, taciturno, não falava. Na verdade, ele até se recusava a falar por que ele fez isso. Ele não queria contar pra Estia as suas razões e seus motivos. E isso é uma coisa que vocês podem ver que ele nunca faz. O Bell nunca retém informações da Estia. Depois disso, ela então ajudou a ir para o banheiro para que ele se lavasse. E é então que o Bell contaria pra ela que ele queria ficar forte, o que fez ela ficar determinada a ir para Hefesto pedir que ela fizesse a adaga de Estia. Muita coisa ficou de fora do anime, enquanto outras ainda não foram mostradas, mas relaxa que eu venho contar tudo isso pra vocês. Afinal, eu amo Danmachi e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabe o que foi esse item que Freya usou para enganar Bell e mexer em sua fauna? O Status Snitch. Ele é um item mágico muito poderoso, que foi criado combinando o Ichor, o sangue de vários deuses diferentes, junto com alguns outros ingredientes. Onde inclusive ele só pode ser criado por um aventureiro ou criança que possui aqueles status especiais que o Felos possui e a Asf também. Esse item permite que outra deidade, além da padroeira da criança, seja capaz de atualizar o seu status, ou seja, um deus diferente de sua fauna pode atualizar ela. Então, graças a ele, não seria necessário trocar a fauna da pessoa. Mesmo que Bell tivesse a fauna de Estia, Freya, com status Snitch, ainda seria capaz de a atualizar. E isso explica porque, mesmo sem estar convertido, ela foi capaz de fazer isso com o Bell. Primeiramente, ela usaria um item chamado Ladrão de Status, que seria uma versão piorada do status Snitch. Nesse caso, ele serve para abrir o status de um aventureiro. Como nós já sabemos, os deuses podem trancar os status de suas crianças, e o ladrão de status desbloqueia ele. E então, o desbloqueando, usando o status Snitch, ela é capaz de o atualizar. Além disso, a fauna dela nas costas de Bell, obviamente foi uma ilusão que Freya criou usando seu próprio sangue em suas costas, para que quando ele olhasse para suas costas naquele momento, ele visse a fauna de Freya, e assim mexesse ainda mais com a sua cabeça. Porém, esse item ainda tem algumas fraquezas. Primeiramente, ele não pode subir o nível de alguém. Ou seja, se Bell estiver
estivesse pronto como ele estava para subir para o nível 5, Freya não podia o atualizar. E em segundo lugar, ele não pode atualizar novas magias e habilidades. Então se Bel estivesse pronto para desbloquear uma nova habilidade ou uma nova magia que ele ainda não tinha, o status Snitch não podia dar isso para ele. Era necessário de fato que a Estia fizesse isso. Em terceiro lugar, você sabe como que a Freya deu para Bel aquele Grimório para que ele aprendesse sua Firebolt? Isso acontece no capítulo 3 do volume 2 da Light Novel, na época em que Bel ainda estava conhecendo a Lily. Um dia ele sairia da masmorra normalmente como sempre, e Freya, que está sempre o assistindo, perceberia que ele ficou mais forte novamente. Seus olhos estavam muito animados enquanto ela perseguia Bel. Para ela isso era incrível, mas ele precisava brilhar ainda mais. Agora que Bel tinha a atenção dela, ele precisava brilhar mais do que qualquer outro. Ele precisava queimar em um brilho ardente. Obviamente, ela disse tudo isso enquanto tinha aqueles seus olhos profundamente apaixonados e obcecados pelo garoto, como sempre. Freya declarou que a tarefa de Bel agora era ficar mais forte para ser digno dela, já que ela gostava de homens fortes. E inclusive, por causa do olhar intenso com o qual ela olhava para ele, novamente ele percebeu e se virou para olhar para Babel, percebendo que alguém estava o olhando. E isso, é claro, divertiu ainda mais a Freya. Logo ela pensaria que estava na hora do Bel aprender magia, que ele ainda não tinha. Magia é uma coisa essencial para todos, e ele precisava ter uma. E então ela foi até sua estante e olhou seus vários grimórios, tentando escolher um deles para o Bel. E antes de pedir que Otar desse o grimório para o Bel, já que com certeza levaria suspeitas para o garoto, ela decidiu ir por outro caminho, que seria usar a sua personalidade de Sheer para dar ele para o Bel. E se você voltar nessa época e perceber, a Sheer meio que insistiu que Bel pegasse esse grimório. Ela não apenas falou, olha, tem um ali, se você quiser pegar, pode pegar. Não, ela quase que fez ele pegar. Enquanto eles conversavam normalmente, ela puxou o assunto sobre livros. Ela buscou chamar a atenção de Bel para o grimório, e então o convenceu ao levar para ler. Não foi uma coisa tipo, está jogado, você pode pegar se quiser. Ela meio que convenceu ele um pouco, manipulou para pegar aquele grimório. E nem mesmo a Mamma Mia reclamou na época, sabendo que era apenas mais um dos jogos da deusa. Então meio que sempre esteve claro que a Sheer e a deusa estavam ligadas. É só que, bom, nós não percebemos naquela época. Em quarto lugar, você sabia que Freya manipulou Bel em um nível completamente novo? Ela usou manipulações mentais de alto nível para tentar entrar na cabeça dele. O ponto principal dela é que ela queria mudar a maneira como Bel via a realidade. Ela queria ter certeza que nada iria errado com seu plano, e sem sombra de dúvidas era um plano incrível. Uma coisa que nós não podemos dizer é que a Freya bolou um plano meia boca não, meus amigos. O plano dela foi assustadoramente perfeito e incrível, que só deu errado por alguns poucos motivos, que seria Uranus decidir ajudar Estia ser uma deusa virgem e Bel ter a Lieris Freeze. Mas a Freya quase combateu tudo isso perfeitamente bem. Ela esmagou Estia algumas vezes, embora Estia não tenha se dobrado perante ela. Ela esmagou a cabeça de Bel algumas vezes, embora a Lieris Freeze ainda tenha resistido, e Uranus decidiu que queria ajudar o Bel também. Mas tirando esses 3 pontos, os planos de Freya, meus amigos, são geniais. Pois bem, ela queria quebrar completamente Bel emocionalmente, deixando ele sem ser capaz de acreditar em suas próprias memórias e realidade, fazendo ele ficar confuso com tudo o que estava acontecendo, seja manipulando as memórias de outras pessoas, seja tentando manipular Bel diretamente, mentindo pra ele e até mesmo usando o status Snitch e a ilusão de sua fauna em suas costas. Ela queria machucar Bel de maneiras que ele não entendesse, para que ela mesma pudesse o curar. Freya foi criando uma rede em volta do Bel e aproximando ela do coelho para que ele não pudesse escapar e sair pulando por aí, para que ele ficasse preso ali. Desse jeito, ela se tornou a única pessoa em quem ele podia confiar e se sentir à vontade, como se ela fosse sua única aliada. Ela queria tornar ele um devoto dela, alguém que amaria assim como todos os outros amam. E esse plano cruel e brutal de Freya não apenas nos mostra por que ela é chamada de bruxa, mas também porque ela é tão temida. Afinal, não apenas o seu poder é monstruoso, como ela é incrivelmente inteligente e astuta também. Freya está disposta a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, e isso é uma das coisas que a torna muito assustadora. Em quinto lugar, você sabia que as autoridades dos deuses é diferente do seu Arcanum? Basicamente, Arcanum é o poder divino dos deuses, o poder extremamente
extremamente poderoso que eles mantêm selado enquanto estão no mundo mortal, como se fosse uma regra para todos os deuses. Afinal, esse poder é tão grande que ele interferiria com o mundo e estragaria a diversão dos mesmos. Por isso que qualquer um que tente usar esse poder vai ser imediatamente despachado de volta para o céu pelos outros deuses, porque eles não aceitarão alguém fazendo isso. Porém, autoridades são outra coisa, são um poder especial dos deuses que não contam como trapaça. Por exemplo, Hefesto e Goibniu são divindades ferreiras, eles mexem com a forja, as autoridades deles estão na forja também. Então, quando eles mesmos produzem armas, eles estão exercendo sua autoridade. Soma tem sua autoridade de criar vinho, fazendo aqueles vinhos extremamente viciantes e potentes, sem precisar usar poder divino. Miarra e Jansect são farmacêuticos, criando remédios e poções incríveis, sem necessidade de poder divino também. Na mesma linha, temos o charme da Freya, que é sua autoridade como a encarnação da beleza. Mesmo que ela seja tão potente ao ponto de Loki chamar isso de trapaça, o charme de Freya de fato não infringe as regras, já que é uma autoridade, é um poder puramente dela por ser a encarnação da beleza e não tem nada a ver com seu status divino. E porque essas autoridades não estão relacionadas aos seus arcanos, os deuses podem as usar ativamente. E na real, até mesmo as usam como forma de teste. Por causa dos vários deuses e autoridades que vieram para esse mundo e o governam, obviamente muito caos foi criado, muitas adversidades apareceram. As autoridades podem ser tanto uma ajuda para as crianças quanto testes para elas. E os deuses esperam que a criança que supere todas essas adversidades causadas pelas autoridades se torne o último herói. Então por isso não existem regras sobre suas autoridades. Em sexto lugar, você sabia por que Freya demorou para ir atrás de Bel? Freya se tornou obcecada e apaixonada por Bel desde o momento em que ela viu ele pela primeira vez, como nós já sabemos. Mas por que ela demorou tanto para ir atrás dele, para o pegar para si mesmo? Isso é porque ela demorou a se corromper. Como sabemos, o amor dela por Bel fez com que Freya entrasse em um estado de loucura sem nem saber quem é si mesma. Porque ela passou tanto tempo com Bel como Sheer, que ela começou a desejar que fosse Sheer para passar mais tempo com ele. Porque Sheer era próxima de Bel e não a deusa. Mas naquela época, Sheer ainda era apenas um papel para Freya. Então ela ainda não havia enlouquecido. Naquela época era muito mais fácil para ela, porque ela era Freya e apenas Freya. Sheer era apenas uma brincadeira dela. Então por isso que naquela época ela não tinha pressa. Tanto que se você ver, a Freya hoje em dia e a Freya daquela época são diferentes. Não porque são outra pessoa, mas porque ela mudou muito. Porque ela ficou louca nesse negócio de Sheer e Freya. Naquela época, tudo que ela queria era que ele brilhasse cada vez mais e mais, amadurecesse mais, ficasse mais forte, que ele se tornasse mais digno dela, já que ela gostava de homens fortes. Ela conheceu Bel por acaso e ficou obcecada pela alma pura dele, querendo saber de qual cor ele ficaria após crescer um pouco mais, se ele seria manchado pelo mundo, se ele continuasse se mantendo puro, o que aconteceria com ele. E por isso ela quis esperar e observar ele. Embora ela mesma pudesse colorir sua alma, ela sentia que tinha muito tempo para fazer isso se quisesse. Primeiro ela queria ver o que aconteceria naturalmente com ele. Ela queria observar o garoto se desenvolver e superar as adversidades que viriam em seu caminho. De início, ela não tomou imediatamente porque não sabia de qual família ele era. Afinal, se ele fosse da Loki, ela não compraria uma briga com a Loki por causa disso. Afinal, as duas famílias são muito fortes. Mas agora que ela sabia que era de Estia e que precisaria sim remover Estia no futuro, ela estava calma. Essa cidade era o jardim dela. Então para ela não tinha problema que o seu coelhinho ficasse solto pelo seu jardim. Afinal, ainda era o seu jardim. Aqui ela pensou que poderia facilmente ter controlado Bel enquanto ela falava com ele como Sheer. Quando eles se encontraram apenas como ela sendo a garota na rua e ele sendo um aventureiro, ela poderia, na cabeça dela, ter controlado ele ali, mas ela não o fez. Não tinha por que fazer isso naquele momento. Então vemos que na época em que Freya ainda era Freya, sem ser essa confusão de Freya e Sheer, os pensamentos dela eram muito mais claros. Ela era muito mais objetiva, direta, ela sabia exatamente o que queria e como queria, embora fosse mais cruel de fato. E então ela mudou, se corrompendo por causa do Bel, criando essa dualidade entre Freya e Sheer, que fez ela se tornar quem ela era hoje, impaciente, conturbada, sem saber o que realmente quer. Mas agora, você sabia como e por que a Freya se corrompeu por causa do Bel? Ou porque Sheer odeia tanto o nosso garoto?
tudo. Nesse vídeo eu conto tudo o que você precisa saber, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o gostei e comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Então sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.